E agora, então, a terceira parte do trabalho, função quadrática. O gráfico é uma parábola. No GeoGebra, se quiserem no início aumentar o tamanho dos números, da fonte, deixa só a malha principal e não a secundária. Digitar isso aqui, ax² mais bx mais c. O ao quadrado é o chapeuzinho. X chapeuzinho 2 é x ao quadrado, tá? Podem copiar daqui se vocês conseguirem ou digitar ali na janela de álgebra. Olha lá. Quando escreve x chapeuzinho e depois quadrado, ele já joga faz o expoente, né? O chapeuzinho ali nem aparece. E já criou os controles, igual lá na reta. Então coloca aqui para exibir os 3 controles, a posição mais afastada aí. Variando o valor de A, ela fica mais estreita, vai se abrindo e também muda a concavidade. Aqui é concavidade para cima, concavidade para baixo. Vai ter que aparecer esses textos agora, tá? O valor de B também faz movimento para a esquerda e para a direita. E o C, subida e descida. Aumenta os valores. Ó. O C está indo só até o 5, deixa até o 10. Vai do menos 10 até o 10 em todos eles, tá? Já expliquei na segunda parte, né? Não é para fazer agora a terceira sem ter feito a segunda. E a primeira que ainda é mais fácil, tá? Tem que ser em ordem. Então, deixa a espessura maior, muda a cor. Daria para pintar a parte de dentro também. Pesquisem como fazer se quiserem. Coisas bem parecidas com a anterior aqui. Tem que fazer os zeros, porque agora é mais de um quando ela cruza o eixo X. Ó, aqui está cruzando em 2 pontos, tá vendo? Pode ser que cruze em nenhum. Ou em um só também. Ó. Aqui está cruzando em nenhum ponto o eixo X, né? Agora aqui está cruzando em 2, aqui e aqui. Interseção é a ferramenta. Interseção. Pode clicar aqui e clicar aqui. São 2 zeros, né? Pode escrever 01 e 02. 01 e aqui renomear 02. Primeiro 0 e segundo 0, né? E são raízes também. O valor de x onde cruza é a primeira raiz e a segunda raiz. Quando a gente faz fórmula de Bhaskara, é isso que a gente acha. A gente acha esse valor e esse valor, tá? Se quiserem deixar o ponto com outra arte, ó, tem aqui outro formato, outro cor também. Ó, ficou bonitinho assim, com esse desenho aqui para indicar o zero. Os zeros vão se aproximando, se afastando. Aqui não tem zeros, porque ela não cruza o eixo X. E não vai ter raízes também, tá? Para vocês inserirem texto, escrito concavidade para cima, concavidade para baixo. Tá? Concavidade para cima é o A positivo. Vai ter que, nas condições de existência, colocar A maior que zero. A menor que zero, concavidade para baixo. Eu não vou fazer isso aqui, vocês que já têm que saber pela construção anterior, tá? 2 textos, então, concavidade para cima, concavidade para baixo. Mais elementos. Texto com os valores das duas raízes. A raiz é onde cruza o eixo X ali, né? Deixa eu deixar para cá. Aí agora tá menos 2 alguma coisa e aqui tá no 1 certinho, né? Texto, isso já fiz na anterior também. Raiz. Pode ser raiz 1 ou primeira raiz, tanto faz. É o valor de x, de qual é o nome do ponto ali, onde é o 01, eu renomeei, né? Então escrevam também vocês. Tem que vir aqui na janelinha do GeoGebra, área vazia, x do ponto 01. Aí, onde está cruzando aqui, menos 2,19. Aí vai mudando ali, ele vai mudando a raiz 1. É para aparecer a raiz 2 também, não vou fazer. Vocês façam o valor que está cruzando aqui, 1, alguma coisinha. Nesse caso do meu que vai ser, né? Ó, aqui não tem raiz 1, interrogação. Porque não tem. Agora aqui tem, agora aqui está cruzando aqui. Em 2 pontos o eixo X, né? Eixo X. O que mais que é para fazer que eu fui colocando? Texto dinâmico indicando a concavidade para cima ou para baixo. Já falei isso, né? Interseção com o eixo X. Onde cruza o eixo X? Interseção, clica aqui. Faça um texto também. Interseção com o eixo Y. Não sei se eu falei X em algum momento aqui. Interseção com Y. Coloca o texto também. É o valor onde está cruzando. Aqui no caso está 1,6. Ó, certinho no 1,6. Aí é para ir modificando o valor. O C que vai variar. Vai aumentar esse valor e vai diminuir esse valor no cruzamento com o eixo X. Ó, aqui não tem nenhuma raiz, nenhum zero, né? Agora
que já tem os dois zeros. E pode ser que ela tenha um zero só. Os pontos eles coincidem aqui. É difícil de deixar o valor em cima certinho, mas acontece de ter um zero só. Aliás, esse ponto aqui máximo é chamado de vértice. É outra coisa aqui para construir, tá? E, ó, o vértice está para cima, agora o vértice está para baixo. O vértice está aqui, ó. O vértice é o... Se ela for assim para cima, o vértice é o ponto mais para baixo possível. E aqui é o contrário. Aqui o vértice é o ponto mais alto possível. É o vértice, né? Fica no meio. Vou falar disso já então, vértice aqui. E depois eu falo aqui do anterior. Vértice da parábola. Pesquisem a fórmula. Eu coloquei pesquisar a fórmula. O x é menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Pesquisem vocês no Google para poder ver a fórmula. Ó, acabei de ler isso aqui para vocês. Ó. O x é menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. São as coordenadas do vértice. Tá? E aqui já tem o ABC, então é só digitar aqui um ponto. Menos b sobre, o sobre é a barrinha, barra, 2a, flechinha para a direita, vírgula, menos delta sobre 4a, menos o delta, entre parênteses. O que é o delta? B quadrado, B chapeuzinho quadrado, menos 4, vezes é o asterístico, vezes A, vezes C, dividido por 4a. Então, fora barrinha, pode pôr parênteses, acho que não precisa, 4 vezes A. Ó, acho que já fez certinho o ponto B aqui, tá vendo? Ó, ponto B. Tem que digitar isso, então. A coordenada x é menos b sobre 2a e a y. Menos o delta, que é tudo isso, né? Menos b quadrado, menos 4ac sobre 4a. E aí renomeia ele para vértice. Ou só a letra V de vértice, talvez. Vértice. Vamos ver se deu certo. Ó, o vértice sempre é o ponto, ó. Ponto mínimo, nesse caso. Ponto mínimo, ponto mínimo. Agora aqui é o contrário, é ponto máximo. Ponto máximo, em qualquer lugar aqui vai ser ponto máximo, tá? Esse A aqui não falei para ele renomear, mas coloca a interseção com Y, alguma coisa assim, ou tira o nome dele também. Vão vendo o que é importante e o que não é importante, tá? Voltando aqui, o texto indicando o cálculo com a fórmula de Bhaskara. Então, vai ter que ter o cálculo da fórmula de Bhaskara para dizer que dá aqui as raízes. A raiz 1 menos 1,87 e a outra também, tá? Tentem deixar de forma que dê inteiro aí para vocês irem entendendo também. Mas seria o seguinte, ó. Texto. Primeiro é o cálculo do delta. Coloca a letra grega delta, então, aqui. Delta é igual. Primeiro só digita a fórmula. B ao quadrado, então B minúsculo, chapeuzinho quadrado. Eu acho que assim ele não vai escrever o B para cima, acho que tem que usar esse aqui, ó. Doisinho ali, agora sim. Menos 4, lembra da fórmula? Vezes A vezes C. Tem sinal de vezes aqui? Vamos procurando se tem um sinal, acho que é esse aqui. Aí, vezes A e vezes C. Agora no de baixo, na sequência, é para aparecer os números. Eu acho que ele não deixa em outra linha. Vamos criar linhas separadas, então. Primeira linha, só a fórmula. Ó, bonitinha a fórmula do delta. Pega mover para poder mover aqui, senão ele quer criar outro texto. Mas vamos criar outro texto. Aqui embaixo para poder substituir os valores. Agora escreve delta de novo. Delta igual. Agora é para aparecer não o ABC, mas é para aparecer os valores de ABC. Então, no valor de B, parênteses, não sei se vai precisar, coloca área vazia B. Aí ele vai entender que tem que trocar pelo valor de B. Ao quadrado, chapeuzinho... Não, não é assim aqui. Esse ao quadrado é só na janela de álgebra. Tem que colocar o 2 aqui. Cadê? Aqui. Opa, coloquei 1 sem querer. 2. Menos... Opa, flechinha para a direita. Menos 4 vezes o A. Cadê o sinal de vezes? Está aqui. Vezes o A. Agora, se colocar assim, fora da caixinha laranja, ele vai deixar a letra A. E eu não quero a letra A, eu quero o valor do coeficiente A. Então, é aqui em GeoGebra, área vazia, aí coloco A. Pronto. Volta a colocar o sinal de vezes. Vezes A vezes C, né? Então, caixinha vazia, C. Posicionar ele aqui. Ó que legal, ó. Ah, o vezes ficou essa bolinha. Aqui deu certo o sinal de vezes e aqui não, né? Não sei por quê. Deixa eu ver se é outro símbolo de vezes.
Ah, eu cliquei no mesmo, nos dois, ou seria esse anterior aqui? É, o anterior ali. Tem duas bolinhas, né? Esse aqui é outra coisa. Então aqui também vou deixar essa primeira. Aí. Agora sim. Então, ó, b ao quadrado está 0,9, por enquanto o valor de b, né? Menos 4 vezes o a. O a está sendo menos 0,5 e o c está sendo 2. Então ele trocou os valores, olha que legal. E se mudar ali, ele vai mudar os valores junto. É isso que é para fazer. Obrigatório ter os cálculos escritos. Ele faz os cálculos sozinho, né? Depois tem que ter o resultado, o valor de delta. Então, outro texto. Delta igual de novo. Delta igual. Agora, para aparecer realmente o resultado, então é para calcular, então vai ser tudo nessa caixinha aqui, inteiro. B quadrado menos 4 vezes o asterístico A vezes o asterístico C. Agora o quadrado é chapeuzinho e o vezes é o asterístico. Porque a gente está digitando a fórmula, né? Então acho que deu certo, vamos ver. Muda, ele está calculando o delta. O delta está dando 2,89, o delta está dando 6,89. Né? Aliás, se o delta for negativo, o delta negativo não tem raiz real, porque não vai ter raiz quadrada depois. Então não vai ter zeros, não vai ter raiz. A raiz não tem. Por isso que a gente fala sem solução. Né? Agora, se o delta for positivo, aí vai ter duas raízes. O delta deu zero, vai ter uma raiz só. A raiz tem a ver com esses pontos que são os zeros, né? O 0,1 e o 0,2, tá? Ou seja, aqui o delta positivo cruza em dois pontos aqui embaixo, né? O que mais que eu coloquei para fazer? Falta aqui, eu calculei o delta, falta calcular o x. Vocês vão fazer agora, x. X igual. Lembra da fórmula que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Agora é com vocês, para poder digitar a fórmula aqui e também colocar os valores do x1 e do x2, tá bom? Se não souber, vai ter que pesquisar. Fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Mas tem no caderno também. Olha lá, o x é menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Esse aqui dentro da raiz é o delta. Ó, essa fórmula aqui tem o delta. Tanto faz usar uma ou usar outra, tá? Aliás, você vai ter que dizer quem é o delta depois ali, né? Então vai ter que escrever, essa daqui é melhor para escrever. Então vai ter que ter o cálculo de uma raiz, que é o do 0,1 aqui, a raiz 1. Ou seja, o mesmo valor da raiz 1 e da raiz 2 aqui. O resultado já está aqui. Falta aparecer o cálculo antes, né? Que o cálculo é menos b, mais ou menos, tudo aquilo ali para depois vir o resultado da raiz 1, tá? Tem que estar tudo isso certinho para tirar nota 10 desse trabalho, tá? O que mais eu coloquei? Pontos dinâmicos indicando f de menos 2, f de menos 1, igual lá na reta. Então é para aparecer aqui menos 2, f de menos 2. Olha, marcou aqui embaixo. Menos 1, f de menos 1. 0, f de 0. 1, f de 1. Façam mais do que esses também. Pintem de cores diferentes. Ó, o meu nomeou com esses nomes aqui. O D também vai estar dentro, né? O D vai coincidir com a interseção com o eixo Y. De vocês vai ser outro nome, né? Mas pode deixar sem nome. Exibir rótulo, não exibir rótulo. Deixar eles de outra cor. Aí, ó, o f de menos 2 é desse ponto, o f de menos 1 leva nesse ponto, e assim por diante. Indicando todos eles igual fez na reta também. Texto com esses valores. Então façam menores esse texto, do lado de cá. Escreve lá, f de menos 2 igual, f de menos 1 igual, igual está lá na reta. A gente fez a lista aqui. Aquela tabelinha que a gente faz os valores para poder construir o gráfico à mão, tá? É isso, gente. Ó, então eu mostrei o que tem que ser feito, mas eu não fiz tudo, hein? Eu fiz a raiz 1, mas não fiz a raiz 2. Eu calculei o delta, mas eu não escrevi a fórmula do x e o cálculo do x, que vai dar a raiz 1 e vai dar a raiz 2. O x1 e o x2, né? Eu não fiz isso. É para vocês fazerem, tá? Se quiserem escrever outras coisas, né? Aliás, a concavidade para cima eu também não fiz, mas é para fazer, né? Aqui é para estar escrito concavidade para baixo. Concavidade para cima. Tem que ter esses textos ali, tá? E entre outras coisas, se quiserem colocar outros elementos aí para ter uma nota a mais, né?
de participação e também no trabalho, para tirar 10 tem que ter todos os elementos cumpridos aí, tá bom? Então é isso a terceira parte do trabalho.